Olá pessoal, tudo bom com vocês? Turma do sexto ano. Aqui é o professor Wesley Santos de volta para mais uma aula aí nossa de literatura. Gostaria de parabenizar vocês, diferente das minhas outras turmas. Vocês responderam bastante atividade, muitos alunos da turma de vocês mandaram atividade lá na plataforma. Isso me deixa contente, mostra que vocês estão assistindo o conteúdo e estão respondendo as atividades. Isso é muito bom. Tem turma de alunos maiores que simplesmente não respondem a atividade, não assistem um vídeo e eu não sei muito bem o que fazer em relação a isso. Mas graças a Deus vocês estão respondendo as atividades, isso é muito bom. Na aula de hoje a gente vai dar aí uma continuação ao nosso conteúdo de histórias em quadrinhos. É bem legal, né? Acredito que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai dar continuação, mas não sem antes corrigir a atividade da aula anterior. Eu vou corrigir aqui em casa cada atividade que vocês mandaram e colocar o pontinho aí, valia um ponto a atividade da semana passada, mas aqui a gente também vai corrigir para aqueles alunos meio distraídos que não responderam a atividade ou não responderam corretamente, vão responder aqui com a gente agora. Mas não é só isso o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, além da correção da atividade, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. A correção vai ser bem rapidinha, que a atividade foi bem simples lá semana passada. Então bora lá deixar de papo, bora para aula. Então tá aí a segunda aula do nosso sexto ano, vai ter a correção e a continuação do conteúdo, como eu havia falado para vocês. A questão 1 lá da semana passada dizia: que tipo de linguagem utilizada na produção de histórias em quadrinhos? Era bem fácil essa, eu falei no comecinho da outra aula, que é a linguagem verbal e a não verbal, ou seja, a linguagem mista. A gente tem que tomar bem cuidado com esse tipo de resposta, porque além de ser uma linguagem mista, a linguagem verbal ou não verbal, as histórias em quadrinhos elas também podem ser apenas formadas por linguagem não verbal, como a gente viu o exemplo lá na última aula que eu trouxe um quadrinho acho que era da Mônica, acho que era da turma da Mônica, em que não tinha nenhuma fala, nenhuma palavra, eram apenas imagens. Então é um quadrinho constituído apenas por linguagem não verbal. Mas para a gente fechar uma resposta fechadinha, completa, a gente coloca uma linguagem mista, que é o que é mais comum aí na linguagem das histórias em quadrinhos. Bora lá para a questão 2. Para que servem os balões utilizados nas histórias em quadrinhos? Essa também era fácil, estava bem explícito lá na aula anterior. Eu tinha falado bem claramente que eles servem de suporte para os diálogos dos personagens. Então, o balão é aquela estrutura onde o autor vai escrever o diálogo dos seus personagens, as falas dos seus personagens. Ou é claro, para que eles mostrem as suas ideias, como a gente viu lá no quadrinho do Garfield. Ele não falou nada, mas ele pensou lá, tinha um balãozinho de pensamento e estava lá demonstrando a ideia que ele tinha sobre o tema que o dono estava falando. Então, bem simples também essa segunda questão. Terceira questão era para desenhar e apontar aí a função de cada tipo de balão, qual era a utilidade de cada tipo de balão. Muito bons os desenhos que vocês mandaram, viu? Estive olhando. Quem sabe não saem autores de histórias em quadrinhos aí dessa turma. Muito legais. Aí tinha da fala, do pensamento, do grito, do cochicho, da fala, de imagem do personagem ao mesmo tempo, da dúvida do personagem, da ideia e da admiração. Então a gente fechou essa atividade. Eu vou avisar, pouquíssimas pessoas não entregaram a atividade essa semana, mas quem não tiver entregue, apenas essa semana eu vou dar uma colherzinha de chá, mesmo depois de já estar colocando aqui o vídeo com a correção. Quem quiser me mandar depois lá do prazo, que eu acho que o prazo já deve ter inspirado, mesmo depois do prazo, acho que o prazo inspira hoje, que é na sexta, que é o dia que eu estou gravando o vídeo. Esse vídeo vocês só vão ver na quarta, né? Então já vai ter expirado o prazo. Mas quem não tiver mandado ainda, pode mandar o vídeo lá no meu WhatsApp. Na plataforma eu acho que não vai dar mais. Você manda lá no WhatsApp, explica por que você não mandou no dia correto, que eu vou aceitar você e compreensível, que a gente está começando aí essa nossa relação. Então, finalizada aí a nossa atividade, a correção dela, da atividade passada, a gente vai dar uma revisada aí nos elementos principais em HQs, que vai ser o nosso assunto central da nossa aula de hoje. Eu vou ensinar vocês como a gente identificar cada um desses elementos dentro de uma história em quadrinho. Então vamos lá para os elementos principais das HQs, que são o quê? Os personagens, é claro, toda a história em quadrinho tem que ter lá seus personagens.
o enredo, que seria o enredo, a historinha central, principal. É um pouco complicado a gente identificar o enredo dentro de uma história em quadrinho, porque é uma história muito curta. Às vezes tem um tema um pouquinho meio infantil ou meio bobinho, mas sempre tem um tema na história em quadrinho. Sempre a história, os personagens vão girar em torno de um assunto, que no caso é um assunto único lá do texto, que é o mais central dele. Então, dá para identificar o enredo que a gente vai ver nos próximos slides, que eu vou ensinar vocês a fazer para a atividade dessa semana. Temos também o tempo. O tempo também é algo um pouco complexo, porque tem vários conceitos de tempo. A gente tem o tempo de dizer se era dia, se era tarde, se era noite, se era madrugada. Tem o tempo cronológico também, se, por exemplo, a maioria dos quadrinhos eles vão se apresentar em alguns segundos. O tempo lá da história se dá para perceber que aquilo aconteceu em pouquíssimos segundos da fala deles. Mas já tem quadrinho, por exemplo, se colocar 2 meses depois, 2 semanas depois, 3 horas depois. Às vezes os quadrinhos vão apontar esse tipo de recurso aí. Nesse caso, você vai ter que calcular aí o tempo que o quadrinho ocorreu. Então, mas eu acho que isso não vai ser preciso. A maioria das vezes a resposta vai ser em pouquíssimos segundos, em 1 minuto aí no máximo, tá ok? O espaço também, o espaço é o espaço físico, ó. Se aconteceu na rua, na casa do personagem, por exemplo, meu espaço hoje aqui tá sendo o meu quarto, tá ok? Então o espaço do quadrinho também é bem simples de você aí identificar. E tem também o desfecho. O desfecho também é outra coisa um pouquinho complicada nos quadrinhos, porque geralmente a gente entende a palavra desfecho como se fosse tipo assim, um grande final de um romance, por exemplo, um romance longo que teve várias reviravoltas, você vai explicar o desfecho, você diz, fulano ficou com tal fulano, ou fulana morreu no final. Então, o desfecho é meio que isso. Já nas histórias em quadrinhos, como não tem uma narrativa muito longa, uma narrativa cheia de idas, voltas, vários personagens, o desfecho do quadrinho vai ser um pouco mais simples, mais bobinho mesmo. Mas dá para identificar também, que é o que a gente vai ver agora no nosso exemplo de quadrinho, tá ok? Vamos lá para o exemplo. Atividade. Aponte os principais elementos, que seriam o quê? O enredo da atividade dessa semana. Ó. Aponte os principais elementos, que seriam o enredo, os personagens, o tempo, o espaço e o desfecho na história a seguir. É claro que eu vou colocar aqui, não vai ser diretamente na história a seguir, porque eu já trouxe aqui um quadrinho que a gente vai analisar juntos. Eu vou analisar aqui no vídeo para vocês. Então, na atividade vai ter outro quadrinho que vai estar aqui no próximo slide para vocês fazerem o mesmo que eu vou fazer agora nesse quadrinho. Tá aí a famosa personagem Mafalda, né? Acho que é a Mafalda. Eu não sou muito bom em identificar personagens aí não, hein, gente? Se eu estiver errando o nome da personagem, me falem aí na plataforma ou lá no WhatsApp. Pode corrigir. Ela fala, o que você está recortando do jornal, mamãe? A mãe dela está lá recortando, né? Você já pega essa ideia da linguagem não verbal, que você vê a mãe dela recortando, já não precisa nem de texto para você saber que ela está recortando algo, você está vendo. Parte aí da linguagem não verbal que dá essa informação. Daí a mãe dela responde, uma receita. Aí a Mafalda pergunta, de coisa gostosa? A mãe dela, sopa de peixe. A Mafalda, que é que nem eu também, odeio peixe, que dirá uma sopa de peixe, né? Meu Deus do céu, deve ser horrível. Ela fala, ela pega e joga o jornal no chão e fala, abaixa a liberdade de imprensa. Então aí tem uma piadinha que a gente tem que ter um pouquinho mais de maturidade literária para entender. Ela fala, abaixa a liberdade de imprensa porque o jornal é parte da imprensa. Então ela quer tirar essa liberdade da imprensa para o jornal não publicar mais essa receita de sopa de peixe e assim a mãe dela não fazer a receita de sopa de peixe que ela odeia. Então a piadinha aí tá nisso, né? Ela dizer abaixo a liberdade de imprensa, não porque ela é contra a imprensa, o direito das pessoas se expressarem e falarem sobre todos os assuntos aí do mundo, mas pelo simples fato de ser uma receita aí de algo que ela não gosta, ela quer fechar a imprensa para a imprensa não fazer isso, que é para a mãe dela não fazer a tal da receita da sopa de peixe. Ok? Então uma tirinha um pouquinho aí engraçada, às vezes até tem um viés crítico aí em relação à liberdade da imprensa que é questionada muitas vezes por muito pouco, não como no caso aí dessa sopa de peixe, mas por outras razões.
Então, agora a gente vai classificar aí os elementos que eu falei aí no slide passado, que é como vocês vão fazer em casa no próximo slide. Vamos lá. Então, primeiro elemento eu coloquei personagens. Quem são os personagens? Vão colocar Mafalda e a sua mãe. Vocês vão colocar lá de acordo com o quadrinho que vocês vão ler, que não vai ser da Mafalda. Segundo elemento, enredo. Qual é o enredo aí dessa história? A conversa entre mãe e filha sobre a receita de sopa de peixe. Então a história principal aí é uma conversa entre a Mafalda e a mãe dela sobre a receita da sopa, ok? Então o enredo é bem simples, é isso daí. É mais ou menos o que a história está contando, rapidinho. O tempo é um tempo curto, acontece em alguns segundos. Como eu falei, a maioria das histórias em quadrinhos vão se resolver em alguns segundos. E também a gente pode analisar e deduzir pela essa imagem muito clara. Eu posso estar errado, mas o leitor é meio que isso, ele vai interpretando da forma que ele entende. Então, para mim, o tempo aí que se passa é durante o dia, ok? Então, vocês coloquem isso aí também. No caso, vocês não vão precisar responder sobre essa tirinha da Mafalda, é só sobre o próximo slide. Qual lugar que se passa? É a casa da Mafalda e de sua mãe, né? O lugar também está bem simples, espaço. O espaço ou lugar, a gente pode chamar de espaço ou de lugar. E o desfecho é uma piada da Mafalda sobre imprensa. Então o desfecho é isso. A história termina como? Com uma piadinha da Mafalda sobre a liberdade de imprensa. Tá ok? Então, pessoal, mais uma vez, valeu. Muito obrigado por vocês estarem respondendo. Vocês não imaginam como é cansativo você gravar, editar e depois ninguém fazer atividade, como aconteceu em outras turmas, mas vocês, graças a Deus, isso está acontecendo. A gente está fluindo muito bem essa nossa relação aí, professor e aluno. Então, eu espero a atividade de vocês respondida na plataforma e eu espero vocês na próxima aula também assistindo a aula da próxima semana, tá ok? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!